Paz do Senhor, irmãos! E aí? Esse é o último vídeo. Nós estaremos falando sobre os sinais dos crentes. É a segunda parte do nosso assunto, do nosso último assunto, onde o tema que nós estamos falando é: o mundo espiritual é real. Chegamos ao fim desse tema. Nós estamos falando dos sinais que, como cristãos, precisamos apresentar, ao Senhor. E eu acho o mais importante deles o nosso testemunho. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E o nosso testemunho pode salvar almas também. Às vezes você não tem coragem, de pregar, que é tão difícil. Mas o seu testemunho de cristão pode ganhar alguém para Jesus. A Bíblia fala, que a esposa calada ganha o seu esposo para Jesus. Então, esse é um sinal maravilhoso, é você dar um bom testemunho. Também tem sinais que nós, como cristãos, damos por autorização do nosso Senhor. O Senhor deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, nosso companheiro conosco, para que não ficássemos sozinhos. E em nome de Jesus e com a operação do Espírito Santo, coisas maravilhosas podem acontecer por meio do Evangelho. Nós vamos ler hoje um texto que se encontra em Gálatas. Gálatas 3, versículo 5. Mas nós vamos orar primeiro para poder darmos início a esse assunto. Deus, obrigado, Senhor, por termos chegado ao final desse tema. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, eu te peço a tua bênção para cada um que assistiu os vídeos desse tema, que o Senhor possa estar assim trabalhando em nossas vidas por meio da tua palavra, que nós venhamos ser transformados, porque a palavra nos transforma, nos liberta, nos fortalece. Esse é o canal, Senhor, amor pela palavra, algo que o Senhor colocou em nosso coração, porque o nosso amor por esta palavra precisa ser bem forte e precisa ser compartilhado. Deus, abençoe este canal, todos quantos contribuem com ele. Deus, abençoe os que acompanham este canal, os que me ajudam, Senhor, a produzir esses vídeos. Abençoe os que assistem, Senhor. Deus, te agradeço por tudo. Muito obrigada, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos então caminhar rumo ao final desse assunto. O mundo espiritual é real. E para vencermos o mundo espiritual, precisamos estar revestidos, capacitados, cheios da palavra de Deus. Nós vamos ler aqui em Gálatas 3, versículo 5, que diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Os discípulos de Cristo não somente deviam pregar o Evangelho do Reino e levar a salvação àqueles que creem, mas também concretizar o reino de Deus, como fez Jesus. Jesus deixa claro que esses sinais não são dons especiais para apenas alguns crentes, que seriam concedidos só para alguns. Não. Jesus diz que esses dons são para todos os cristãos que vivem em obediência a Cristo e dão bom testemunho do Evangelho, Reivindicam as promessas. Senhor, mas tu disse que se eu cresce, os sinais me seguiriam. Crer é contestar: Senhor, o Senhor me fez esta promessa, Mas para isso você tem que viver em obediência e dar bom testemunho. Mas que fique claro, que a ausência desses sinais não significa que Cristo não está na igreja ou na vida de alguém,
Que Cristo falhou no cumprimento das suas promessas? Não. Presta bastante atenção. Essa falta está em mim. Essa falta está em você. Essa falta está nas nossas vidas. Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. Nós é que mudamos. Nós é que precisamos nos colocar no caminho certo, na direção, na posição certa para vivermos as promessas de Deus. Eu quero ler para você aqui em Mateus 17, do versículo 17 até o 21. Diz assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Traze-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio e saiu daquele moço. Esse texto fala da cura do lunático. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Glória a Deus. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui nesse texto nós precisamos de pelo menos 3 coisas. Preste atenção: fé, jejum e oração. Então, se as coisas não acontecem, o erro está em Jesus? Não, está em nós. Nós é que precisamos nos colocar nesta posição de busca, de santificação, de fé, né? Cristo nos prometeu essa autoridade, esse poder. Cristo nos prometeu que essa autoridade e poder nos acompanhariam, né? Para que nós pudéssemos lutar contra o reino de Satanás. Veja, Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos queridos, nós não estamos sozinhos. O que opera milagres está conosco. Lucas 24, 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É possível? Sim. É possível os milagres acontecerem por meio das nossas vidas? Sim. As promessas não se cumpriram porque Jesus falhou? Não. As promessas não estão se cumprindo em nossas vidas porque nós falhamos. Mas há tempo de nós nos levantarmos e nos reconciliarmos com o nosso Deus para que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Nós devemos liberar o povo do cativeiro do pecado pela pregação do Evangelho, mediante uma vida de retidão. É necessário, nós precisamos fazer isso. E como nós faremos isso? Aqui em Mateus 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Lembre-se que eu falei em um vídeo anterior que eu admiro muito um versículo na palavra de Deus que diz que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Então Deus não se agrada de quem comete injustiças.
Romanos 6,13 diz, vamos lá? Romanos 6,13. Olha só que palavra poderosa. Romanos 6,13 diz, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, não tem como nós sermos usados por Deus se estamos cometendo injustiças. É a palavra de Deus que diz que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque se nós estivermos apresentando os nossos membros a Deus como instrumentos de iniquidade, não estamos agradando a Deus. Então nós precisamos nos apresentarmos ao Senhor como instrumentos de justiça. Para encerrar, eu quero ler para você, Romanos 14, versículo 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito pelos homens. Olha só, não podemos mesmo de forma alguma ser injustos, porque se formos injustos, não agradamos a Deus e nem somos aceitos pelos homens. Esta é a palavra, né? Nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus. Precisamos nos colocar na posição, nos santificando, lendo a Bíblia, orando, jejuando, clamando, profetizando, vivendo a palavra de Deus. Porque, lembre, se vivermos em obediência, os sinais seguirão aos que crerem e nós poderemos, com muita força e fé, e jejum e oração, lutarmos contra o mundo espiritual que é real. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus, Te amo no amor de Cristo Jesus.